Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos os meus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje estamos iniciando uma nova série de estudos e falaremos sobre os atributos de Deus. E tem como tema a pergunta: como é Deus? E se conhecer a Deus é um assunto que te interessa, já te convido para acompanhar esse estudo até o fim, pois vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e, com a ajuda do Espírito Santo, descobrir um pouco de como é Deus. Visto que Deus é infinito e é impossível um ser humano que é finito conhecer a Deus por completo. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Então, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. A grande pergunta de como é Deus deve ser algo que todas as pessoas do mundo já pararam para se perguntar. E nesta série de estudos vamos entender um pouco de como é o Deus das Escrituras Sagradas e entender que muitos têm um conceito errôneo a respeito de Deus, ou conhece apenas um dos atributos de Deus, pois Deus não é da forma que eu e você acha que Ele é. Deus é muito mais além do que nós imaginamos. Deus tem atributos incomunicáveis que são exclusivamente dele, pertencem somente a Ele, que não podem ser compartilhados com ninguém. E também tem atributos comunicáveis, que são qualidades do caráter de Deus e que Ele compartilha com todos nós, seres humanos. Por isso, no decorrer deste estudo, entenderemos que Deus é Criador, Deus é Todo-Poderoso, Ele é a fonte da vida, Deus é conhecedor de todas as coisas, Deus é Rei, Deus é eterno, Ele nunca muda, Deus não tem limites, Ele é Espírito, é único, também é três em um. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é zeloso, Deus é justo, Deus é sábio, Deus é vitorioso, Deus é amor, Deus é bom, é paciente, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é cheio de graça, Deus é fiel, é verdadeiro, Deus está sempre presente, Deus é pessoal, Deus também se ira. A palavra atributo significa o que é próprio e peculiar a alguém, ou seja, é uma particularidade de alguém. Como o assunto que estamos abordando é sobre os atributos de Deus, por que não chamar então de qualidades de Deus? Então, os atributos de Deus são as qualidades pertencentes à natureza de Deus, por aquilo que nos foi revelado segundo a Bíblia Sagrada e que nos ajudam a compreender um pouco de como Deus é. Estudiosos da Bíblia Sagrada têm feito a classificação dos atributos de Deus da seguinte maneira: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são exclusividades do Senhor, são aqueles que pertencem somente a Deus. Não são compartilhados com ninguém, como por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, infinito, soberano e imutabilidade. E os atributos comunicáveis, que são qualidades do caráter do Senhor, que Ele compartilha com nós, seres humanos, características que o tornam como é,
tais como justo, santo, amoroso, misericordioso, bom, benigno, verdadeiro. Todos estes atributos Deus compartilha conosco, por isso são chamados de atributos comunicáveis. Mas afinal, como é Deus? Veja o que está escrito em Atos, capítulo 17 e versículo 23. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O apóstolo Paulo estava em Atenas e ali ele se dirige até o Areópago. Este lugar era conhecido pelo senso de justiça e pela integridade. Era um lugar onde se encarregava os julgamentos dos casos religiosos e políticos. E quando Paulo chega naquele lugar, ele percebe que os atenienses adoravam diversos deuses. Ou seja, eles tinham um deus para cada situação. E por medo de se esquecerem de homenagear algum deus, eles criam um altar com uma placa onde estava escrito: ao Deus desconhecido, para que, enfim, ao surgir um Deus ao qual eles não conheciam, esse Deus não se entristecesse ou punisse eles com algum castigo. E o apóstolo Paulo, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, começa a anunciar a eles acerca do verdadeiro Deus, ensinando o verdadeiro caminho, e muitos que o ouviam acabavam crendo em sua pregação. Os estudiosos da Bíblia Sagrada tentaram descrever Deus de várias maneiras. Ele é a substância de todas as virtudes humanas. Deus é o dono da sabedoria e de todo o conhecimento. Deus pode fazer qualquer coisa e todas as coisas que nós, seres humanos, não podemos fazer. Ele é tudo de bom que nós, seres humanos, falhos e pecadores, gostaríamos de ser. Com isso em mente, podemos dizer que Deus é onipotente, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. Deus também é onisciente, pois Ele é dono de todo o conhecimento, e onipresente, pois Deus está presente em todos os lugares. Podemos também descrever Deus ao fazer um contraste dele com as limitações humanas. Por exemplo, nós seres humanos somos meros mortais, mas Deus é imortal. Nós somos falíveis, mas Deus é infalível. Deus é um Espírito eterno e sempre vivente. Ele não tem início e nem fim. Ele é uma pessoa que é totalmente ciente de si, pois Ele mesmo afirma que é o Eu Sou. Deus é totalmente moral, pois Ele afirma: eu tenho a obrigação de. E é totalmente afirmativo, pois Ele mesmo diz: eu farei. Deus é a essência do amor. Ele é amor. Deus também é um juiz justo, totalmente fiel e justo. Deus é o Pai de toda a criação. Foi Ele quem criou tudo. Ele é o Todo-Poderoso e é aquele que sustenta todo o universo. Deus existe fora do universo. Os estudiosos da Bíblia Sagrada chamam isso de transcendência. Ainda está presente através do universo. Os estudiosos da Bíblia Sagrada dizem que Ele é imanente e Ele faz suas próprias leis. Deus existe na natureza, mas Ele não é a natureza, nem está preso às leis da natureza. Como os panteístas afirmam, Ele é a fonte de toda a vida e de tudo o que nela há.
Mas a melhor descrição de Deus é o nome que ele deu de si mesmo aos israelitas primitivos, Yahvé. Yahvé é geralmente traduzido como Jeová ou Senhor. Os estudiosos acreditam que esse seja o tempo verbal e fio do verbo hebraico ser, estar, e literalmente significa aquele que faz todas as coisas serem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o primeiro vídeo sobre os atributos de Deus. Gostou deste vídeo? Quer aprender mais sobre Deus? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal e compartilhar com mais alguém essa fonte inesgotável que é a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.